Muito bem, estamos aqui em nossa página de YouTube, Lucas Neto Conectado, com um mestre da comunicação, que é o seu José Hélio de Oliveira, nascido no Rio Grande do Norte, chegou aqui na década de 70 ao Distrito Federal e até hoje atua na área do rádio, da TV, do jornalismo de uma forma geral. Quanto tempo, hein, seu Hélio? Rapaz, já tudo começou na década, muito tempo atrás. Eu comecei em rádio fazendo aos meus 14 para os 15 anos, em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, em um clube social que existente na época lá na cidade. Tinha um serviço de som e com 14, 15 anos eu fui influenciado pelo rapaz que tomava conta lá do som a falar no microfone porque não tinha locutor. E eu comecei a minha caminhada aí, né? Depois que eu comecei nesse clube, eu fui chamado para comandar o Manhã de Sol Marca-Olho, à época. Isso eu tinha 14 para 15 anos e eu comandava um programa de auditório aos domingos de manhã, lá no interior. Em seguida, eu fui fazer porta de loja, que é algo que me dava muito prazer, era o início de carreira ainda tal. Verdade. E eu fiquei dos 15 até os 18 anos fazendo serviço de som, carro de som e tal, campanhas políticas. Resultado, em 1967, eu me casei lá no interior, isso no dia 13 de maio de 67. Aí fui morar em João Pessoa, para ter uma vida mais digna e tal, aquela coisa toda. Em julho de 67, eu já achando que era locutor, eu achei de fazer um pedido para fazer um teste na Rádio Tabajara da Paraíba. Um dos grandes nomes do rádio jornalismo da Paraíba, né? Do Nordeste também. Nordeste, E resultado, me botaram para fazer um jogo lá, como repórter de campo. Uma partida do Botafogo contra não sei quem, no Estadinho da Graça, que na época era o único estádio que existia lá no Rio Grande, em João Pessoa. Bom, a partir daí a coisa foi evoluindo, trabalhei em outras emissoras lá em João Pessoa, saí da Tabajara, fui trabalhar na Rádio Arapuã, e por aí a coisa foi vertendo, né? Então isso foi o início da minha carreira como radialista. Me especializei mais em fazer esportes. Era uma coisa que eu gostava bastante, né? E que eu fiz a minha vida toda. Após fazer o jornalismo, que eu fui fazer política também. Mas inicialmente, e é a minha cachaça, eu posso dizer, que é o rádio. O rádio é que me deixa realmente satisfeito. Realizado, né? Realizado profissionalmente. Exatamente. O rádio, a gente tem essa tendência. Quem trabalha com rádio, com comunicação, com jornalismo, não deixa jamais. A gente tem essa fissura, esse amor, né? Então, realmente, como diz no popular, é uma cachaça. É uma cachaça que a gente vive. Eu já tentei largar o rádio já muitas e muitas vezes, mas alguém me convida, rapaz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e acaba voltando. É verdade. O senhor tem mais de 40 anos de profissão, né, senhor? O senhor acha que, veja bem, a gente está nessa conversa informal, mas acaba sendo até uma entrevista, né? Pela sua experiência e pelo o nosso querer saber mais sobre sua vida profissional. O senhor acha que o rádio, com a chegada da internet, ele evoluiu, ele cresceu, ele desenvolveu, ele trouxe essa ferramenta como forma de benefício? Ou será que o rádio regrediu diante desse recurso tão fenomenal que é a internet? Eu costumo dizer o seguinte, que o rádio, ele nunca será esquecido, ele nunca será ultrapassado, apesar da modernidade da tecnologia.
Porque se você analisar friamente o rádio, o autêntico rádio mesmo, ele jamais deixará de existir por causa da tecnologia. A tecnologia, a internet, é que está dando um suporte a mais para a penetração das emissoras de rádio, né? Hoje em dia, você vai dizer que em muitas localidades do Brasil não existem TV, não existe jornal, mas tem uma rádio. Um simples rádio de pilha, um simples rádio antigamente de válvula, o homem do interior ele escuta, ele está bem informado. Bem informado, Bem informado. Então o rádio jamais desaparecerá e é o principal veículo de comunicação existente no país. Muito bem, então a internet foi ajudar. Foi para ajudar, só dar um suporte a mais. Né? Exatamente. E como o senhor vê o rádio de uma forma geral, senhor Hélio? No seu ponto de vista, o rádio ele é mais bem feito nas regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste ou sul? Eu diria que dessas regiões é onde se faz o verdadeiro rádio profissional. Né? Já existe tradição de emissoras de rádio nessas regiões que nós estamos nos referindo. Né? Porque, por exemplo, aqui na nossa região centro-oeste, aqui no Distrito Federal, o rádio ela jamais vai alcançar o nível que se pratica, o profissionalismo que se pratica em outras regiões do país, né? Pelos mais variados motivos. A política é um fator principal. É um dos fatores, né? Porque hoje tudo aqui em Brasília, vamos dizer, mais especificamente, gira em torno da política, né? Isso, exato. E isso às vezes atrapalha o profissionalismo. Exatamente. Tudo se resume mais em política e esse é um dos fatores que realmente atrapalha quem trabalha no rádio, porque quem trabalha no rádio tem uma linguagem mais popular. Isso. E em Brasília a linguagem é mais formalizada, ela é mais coloquial, mais formal, porque devido ao Congresso Nacional, devido à Câmara e até mesmo o Palácio do Planalto. Isso. E além do que, tem também o Poder Judiciário, né? Sim, então, também é. Quer dizer, a linguagem que se pratica aqui em Brasília não tem nada a ver, totalmente diferenciado do que nós praticamos lá no Nordeste, no Centro-Oeste, nas outras regiões. É mais aberto o linguajar, né? É mais popular. Mais popular, é mais flexível. Isso, aqui de não, fácil entendimento. Aqui é mais formal. Isso. Muito mais do que a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, a Câmara e o Senado e o Poder Judiciário, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, e voltando à sua carreira, o senhor chegou em que ano na capital federal? Em que ano iniciou-se a trajetória como radialista, jornalista, o seu José Hélio de Oliveira, que para mim eu só chamo seu Hélio, né? Muita gente chama Oliveira. Hélio Oliveira. Inclusive o senhor tem uma página no Facebook, gostaria também que divulgasse sua página aqui no Facebook e falasse agora também sobre a sua chegada em Brasília. Tá, eu cheguei em Brasília em julho de 1987, exatamente julho. Cheguei numa noite, no dia seguinte eu comecei a trabalhar no Jornal de Brasília. Eu vim fazer rádio especificamente aqui em Brasília em duas emissoras. Na Rádio Nacional, quando eu trabalhei com o Kleber Beltrão, fazendo esporte, e também na Rádio Jovem Pan, quando ela estava se instalando em Brasília no ano 2000. Eu fazia cobertura para um determinado veículo de comunicação do Gama, que estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e a Jovem Pan estava se instalando. E eu fui convidado, pelo fato de ser radialista também, eu fui convidado para comentar as partidas do Gama, né, pela Jovem Pan. Sim. Aqui em Brasília, nesse período, essas foram as duas emissoras, especificamente que eu falei em microfone. Agora, já trabalhei na Rádio Senado como produtor, trabalhei na Rádio Câmara como produtor, nunca como radialista na acepção da palavra. Né? O que me deixa um pouco transtornado, aborrecido, chateado, decepcionado, porque eu queria fazer o rádio que eu fazia lá no Nordeste. Né?
Por exemplo, no início da minha carreira, só voltando, trabalhei na Rádio Arapuã de João Pessoa, e à época, você nem era nascido ainda, surgiu Antônio Marcos, Nelson Ned e um outro cantor. Bom, e eu estava fazendo um programa chamado Dois Tempos de Sucesso. Dois tempos de sucesso. Aí eles estiveram lá na rádio para divulgar os shows, os discos e tal. E eu fui chamado para entrevistá-los. O que foi para mim um prazer muito grande. O Antônio Marcos, Nelson Ned, que já morreram, e um outro artista que eu agora... Não, ele agora é evangélico, inclusive. Bom, mas já saiu do ciclo, né? Do cenário. Do artista, né? Mas e foi um prazer, um dos prazeres que eu tive fazendo rádio, entrevistar esses 3 artistas de renome nacional, como Antônio Marcos, Nelson Ned e esse outro que não me recordo agora. E sua página no Facebook? Oliveira Notícias. Evidentemente que eu tenho essa Oliveira Notícias, é onde eu posso divulgar as notícias políticas, de economia, da notícia do governo, enfim, é a cara do Distrito Federal, Brasília. Política, tudo gira em torno da política, saúde, economia, política, judiciário, tudo. Tudo está englobado em Oliveira Notícias. No Facebook? No Facebook. Muito bem. Para a gente só encerrar, senhor, porque nós estamos aqui numa praça, na Asa Sul, no plano piloto, e em Brasília, Distrito Federal, para quem nos vê em outras regiões do Brasil e até do mundo. E está começando a chegar muita gente, porque tem uma feirinha aqui perto. É isso. E essa feirinha é tradicionalíssima aqui na Asa Sul. Então o pessoal está começando a chegar, muito barulho já ao redor aqui, e a gente vai terminando a nossa conversa, o nosso bate-papo, querendo saber só o seguinte: qual o maior sonho do seu Hélio, do José Hélio de Oliveira, radialista e jornalista, na sua profissão, na sua área? O que é que o senhor gostaria de alcançar que até o momento profissionalmente não alcançou ainda? O rádio, aqui em Brasília, o rádio que se pratica em outras regiões do país. O rádio profissional, o rádio popular, o rádio Pro povo. via o povão, tipo AM, que se pratica em outras regiões. O que a gente, infelizmente, não vê aqui em Brasília. E eu gostaria de um dia voltar ao rádio para fazer uma rádio tipo AM, como se fazia anteriormente. Comunicar, né? Comunicar com a população da melhor maneira possível, É. assim, sem haver hemorragia difícil que se pratica em Brasília. Entendi, olha aí. Tá certo, então, muito bom. Olha, o nosso bate-papo aqui, você está vendo aí pelo YouTube, você pode se inscrever também em nossa página. Clica aqui embaixo da imagem, tem um sininho. Quando você se inscreve, você clica no sininho e toda a matéria, toda a entrevista, toda a filmagem, tudo que a gente filma e grava e expõe aqui na página, você pode acompanhar clicando no sininho, que é exatamente ele que avisa de novas postagens, sobre novas postagens. José Hélio de Oliveira, para mim, seu Hélio, para muitos, Oliveira. Então, muito obrigado e espero que todos que assistiram, que estão assistindo, que vão assistir, gostem bastante do nosso bate-papo. Falamos e conversamos com um mestre da comunicação, um homem que é do rádio, que é da TV, que é do jornal, que é do jornalismo, que é da comunicação. Experiência de mais de 40 anos, uma vida dedicada à comunicação. Senhor Hélio, muito obrigado e a gente vai se falando mais vezes, viu? Lucas, eu é que agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história, né? É muito longa, mas você me deu esta feliz oportunidade. Eu estou muito feliz de revê-lo, de saber que você continua batalhando por um rádio eficaz, diferenciado aqui em Brasília. Um abraço a todos e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades.